Olá pessoal, tudo bem? A aula desta semana é sobre definição de objetivos de pesquisa e justificativas de pesquisa. Eu sou o professor Nilson, hoje estou falando aqui diretamente da China sobre objetivos e justificativa de pesquisa. Então vamos lá. O que são os objetivos de pesquisa? Os objetivos de pesquisa, eles são como objetivos empresariais, né? Eu acho que isso ajuda bastante a gente falar, quando a gente fala em metodologia de pesquisa na área de administração, porque objetivos também são um conteúdo bastante importante na área de administração, né? Quando a gente fala de planejamento, por exemplo, né? A gente sempre fala sobre definição de objetivos, né? É disso que trata, na verdade, né? Muito fortemente a disciplina de planejamento e o conteúdo, né? Quando a gente fala sobre planejamento, tanto planejamento estratégico, tático, operacional, a gente sempre parte de objetivos. Então, por isso eu sempre acho relativamente fácil, né, quando a gente fala de objetivos para estudantes, né, da área de administração, como é o caso aqui do curso de processos gerenciais. Então, quando a gente fala de objetivos de pesquisa, a gente fala de um objetivo que é formulado, né, depois que a gente formulou a questão de pesquisa, que era a nossa aula anterior, né, a gente vai, então, definir exatamente o que a gente pretende resolver, né? Então, se eu tenho um questionamento de pesquisa, se eu tenho uma dúvida, né, investigativa, o meu objetivo qual é? Responder essa pergunta, né? Então, o que eu quero é achar, né, respostas para as perguntas que eu suscitei, né, para a pergunta que eu suscitei. Então, eu tenho uma questão de pesquisa, tenho questões de pesquisa, e eu preciso, então, achar formas de conseguir responder essa dúvida, essa questão, né? Então, o problema de pesquisa, ele se dá de justamente a gente problematizar, enfatizar, né, uma lacuna prática ou teórica a respeito de alguma coisa, né? Então, alguma coisa, né, alguma dúvida, né, alguma coisa não tem solução, não tem resposta, né, e por isso eu criei lá uma problematização que me leva a uma pergunta de pesquisa, uma questão de pesquisa, e aí e aí, agora, o que eu faço com isso? Vou elaborar uma pesquisa para conseguir responder essa pergunta, né? Vou elaborar uma pesquisa para responder minha questão de pesquisa, né? E então, por isso que a gente agora começa a justamente operacionalizar a nossa pesquisa. Então, muito da metodologia de pesquisa, né, da metodologia científica, se dá, né, eu tinha comentado na aula anterior, sobre essa questão da gente sistematizar, da gente colocar metodologicamente, metodicamente, né, os passos do que eu vou fazer para conseguir realizar a minha pesquisa. E os objetivos, eles são talvez o primeiro exercício que eu faço em relação a isso, né? Então, como que eu vou achar respostas para a minha questão de pesquisa? E aí eu vou colocar meus objetivos, né? Então, os objetivos numa pesquisa, numa pesquisa científica, eles sempre se dividem entre o objetivo que a gente chama de objetivo geral e depois objetivos específicos, tá? Então, já falo um pouquinho mais sobre essa questão do detalhamento dos objetivos, né? E só para a gente finalizar aqui esse slide aqui e concluir, né? A gente tem aqui, ó, um perfeito alinhamento entre a questão de pesquisa e os objetivos propostos. Alinhamento por quê? Porque se eu conseguir responder, né, atingir meus objetivos, eu consigo responder minha questão de pesquisa. Então, esse é o teste que eu faço, né? A hora que eu vou elaborar meus objetivos, eu penso eles, né, escrevo eles e tento entender, né? Se eu conseguir atingir esses objetivos, eu respondo minha questão de pesquisa? Se sim, os objetivos estão ok, né? É isso que eu espero com a pesquisa. Eu conseguir responder, resolver aquelas minhas dúvidas, né? Conseguir responder a minha questão de pesquisa, conseguir ter uma solução para aquela problematização que eu fiz, né? Então, por isso que os objetivos, eles estão alinhados. O meu objetivo é conseguir responder, então, o que eu tinha proposto. Os objetivos, então, né, como eu falei aqui, né, eles fixam padrões de sucesso, então, né? Como eu disse, se eu conseguir responder meus objetivos, se eu conseguir atingir meus objetivos, eu respondo minha questão de pesquisa. Então, isso quer dizer que é um padrão de sucesso, né? Eu consegui atingir os meus resultados, eu consegui responder a minha questão de pesquisa, eu consegui
solucionar o problema que eu tinha levantado, né? Eu consegui colaborar, contribuir para preencher aquela lacuna que eu tinha levantado, né? Então, é por isso que né, eles acabam sendo esse padrão de sucesso. Se eu atingir o objetivo, consigo ter sucesso na minha pesquisa, tá? O que eu tinha falado para vocês, né? Eu tenho um objetivo geral, né? Que normalmente ele é mais amplo, né? E objetivos específicos, tá? Esses objetivos específicos e gerais, eles têm também perfeito alinhamento. Quando a gente fala do objetivo geral, ele é um objetivo amplo, né? Ele é um objetivo maior, né? O mais amplo que a gente tem em relação à nossa pesquisa. Assim, grosseiramente falando, se eu atingir meu objetivo geral, eu já respondo minha questão de pesquisa, né? Então, ele tem que ser amplo no sentido de conseguir dar conta de toda a questão de pesquisa, tá? Os objetivos específicos, por sua vez, eles têm que caber dentro do geral, tá? Eu sempre gosto de usar a analogia de um guarda-chuva. O objetivo geral é um grande guarda-chuva. Os objetivos específicos têm que estar embaixo dele. Eles têm que caber dentro do objetivo geral. Eles não podem estar fora. Se eles ficarem fora do objetivo geral, eles estão se molhando. Não deixem o objetivo específico se molhar, né? O objetivo geral, os objetivos específicos, eles têm que estar embaixo do guarda-chuva do geral. É bem comum, inclusive, que eles contribuam com essa questão da operacionalização, de tornar metódico, né? De tornar sistemática a nossa pesquisa. Tá? Em que sentido? É comum que os objetivos específicos eles nos encaminham passo a passo, né? Então, eu tenho um objetivo geral, né? Então, meu objetivo geral é analisar alguma situação, né? Daí, os objetivos específicos, normalmente vão trazer o passo a passo do que eu preciso acessar ou buscar para conseguir analisar essa situação, né? Então, eu normalmente começo lá com conseguir identificar as variáveis, né? Coletar informações, enfim, daí eu vou colocando esses objetivos de uma forma que a gente vai evoluindo, né? Num passo a passo e ao final eu consiga responder né? Atender o objetivo geral, tá? Então, eles são como se fossem etapas, né? Etapas da pesquisa que eu vou realizar. Então, os objetivos de uma pesquisa fixam os padrões de sucesso, os específicos, além de padrões, levam o autor a perceber as etapas do projeto e são recomendados de 3 a 5 objetivos específicos. Essa recomendação, gente, ela é uma ideia, tá? Não quer dizer que uma boa pesquisa não possa ter, de repente, 2 objetivos específicos, né? Ou 6, tá? Então, o 3 a 5 é um número usualmente utilizado. E é um número que tende a ser bom, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca muitos objetivos específicos, tende a ampliar demais a minha pesquisa, né? E às vezes eu acabo não dando conta, não conseguindo fazer aquilo que eu pretendia fazer. Porque o tempo é limitado, o recurso, né? Os recursos humanos são limitados, né? Os recursos de dinheiro são limitados e o de tempo é limitado, né? Então, por isso que a gente tenta também deixar a nossa pesquisa um pouco mais enxuta. Se eu colocar mais do que 5 objetivos específicos, talvez ela se torne longa demais, né? E eu perca, talvez, a objetividade que eu preciso ter. Ao mesmo tempo, se a gente tem menos do que 3, às vezes ela se torna curta demais, e às vezes me faltam alguns dados, algumas questões ali. Tá? Então, por isso que normalmente é de 3 a 5, tá? Mas, de novo, é um número cabalístico aqui, tá? Não quer dizer que não possa ser 2 ou não possa ser 6, tá? Pode ser, mas quase sempre a gente acaba fechando aqui nos 3 a 5 objetivos específicos. Uma coisa importante, e isso vale para qualquer tipo de objetivo, tá? Que vocês forem fazer na vida, que vocês forem fazer na área de gestão, que vocês forem fazer na pesquisa científica. Todo e qualquer objetivo sempre inicia com verbo no infinitivo, tá? A gente não tem uma pesquisa, um objetivo, aliás, que não comece com um verbo no infinitivo. Sempre vai começar com um verbo no infinitivo, tá? Então aqui exemplos, ó. Apresentar, analisar, avaliar, compreender, conhecer, criar, definir, demonstrar, descrever, reconhecer, relacionar, selecionar, verificar.
são verbos comuns, né, de início de objetivos. Cada um deles, claro, né, tem um significado, tem um tipo de ação ali que eu vou ter, né, e vai estar, claro, relacionado ao meu problema de pesquisa, né, à minha questão de pesquisa. Então, eu vou escolher o verbo conforme aquilo que eu pretendo, tá? De qualquer forma, alerto aqui, né, que objetivo geral, ele tende a ser um objetivo de uma categoria, né, superior, tá? A gente tem lá, tem até uma escala, né, de níveis cognitivos, de objetivos de aprendizagem, né, que a gente pode usar em analogia aqui. Tá? Então, quando a gente fala uma questão assim, tipo, por exemplo, de descrever, tá? Descrever é uma coisa menor, né? Eu consigo descrever alguma coisa a partir de uma simples observação, por exemplo. Tá? Então, descrever, às vezes, é um bom objetivo específico. Às vezes eu preciso descrever para conseguir analisar, por exemplo. Né? Agora, analisar é uma coisa exige um recurso cognitivo maior, um esforço cognitivo maior. Né? Eu preciso colocar frente a frente diferentes dados, né? Eu preciso olhar lá para um referencial teórico, preciso olhar para um dado que foi coletado, né? E analisar uma situação, né? Então, para um trabalho de conclusão, para um trabalho científico, normalmente a gente vai demandar objetivos um pouco mais elaborados do que simplesmente descrever, tá? Por exemplo, né? Então, por isso que, claro, cuidem, né, esses verbos para eles também estarem relacionados um pouco ao grau de contribuição que vocês querem dar, né? Então, o objetivo geral, ele tende a ser uma coisa um pouco maior do que os específicos, né? Os específicos, eles podem ser um pouquinho mais simples, vamos dizer assim, porque justamente a partir daquele simples é que eu vou conseguir fazer o maior, né? De, por exemplo, analisar, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Então, esses exemplos vão nos ajudar a clarear um pouquinho isso, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um objetivo que é assim, ó, avaliar o programa de implementação de uma metodologia num departamento, né? Então, tá aqui, implementação da metodologia X no departamento Y, né? Então, sei lá, vamos pensar lá, eu quero implementar a metodologia de planejamento estratégico no departamento de vendas da empresa XPTO, né? Então, poderia ser, né, um bom objetivo, né, de pesquisa, né? Então, né, a partir de alguma situação ali levantada, né, de que foi implementado um programa, aliás, um programa de planejamento estratégico do departamento de vendas da empresa tal, né? Contudo, não se sabe ainda efetivamente os resultados desse programa, o quanto ele contribuiu ou não para o aumento de vendas, por exemplo, né? Então, uma problematização, né? E aí eu crio uma questão de pesquisa. Então, quais serão as contribuições do planejamento estratégico para o aumento de vendas na empresa XPTO, né? Então, tem um problema, tem uma questão, e aí eu tenho um objetivo que está conversando com essa questão, ó, avaliar o programa de implementação da metodologia de planejamento estratégico no departamento de vendas da empresa XPTO. Tá? Então, só um exemplo aleatório, tá? Que exemplos, né, que objetivos específicos a gente teria nesse exemplo? Então, primeiro, descrever a situação da empresa antes do início da implantação da metodologia X, que vai nos ajudar a entender, né, se as vendas aumentaram ou não. Então, tem que entender como é que eram as vendas antes, como é que era o processo de vendas antes, sei lá eu, né, e aí, a partir disso, eu ter base para conseguir comparar. Analisar o modelo utilizado para a implantação da metodologia. Então, beleza, e daí foi implementado o programa de planejamento estratégico. Como é que era? Como é que foi esse programa? Qual é a metodologia que ele utilizou? Quais foram os passos que foram feitos? Qual foi o trabalho que foi realizado? Aí depois, descrever o processo de implantação da metodologia com suas etapas. Depois, verificar os resultados que vêm sendo alcançados com a implementação da metodologia, né? Quando eu conseguir descrever a situação anterior, analisar o modelo que foi implementado, como ele foi implementado, os resultados que ele atingiu, vou conseguir avaliar, né? Eu vou ter dados suficientes para conseguir fazer meu objetivo geral, né? De avaliar o programa de implementação. Sem ter, por exemplo, os dados anteriores aqui, né? Não vou cortar essa parte aqui, não quero saber como é que era antes.
como é que eu vou olhar como é que foi, né? Que diferença fez? Eu preciso saber como é que foi antes, né? Então, vejam que existe uma lógica aqui, né? Eu vou botar nos objetivos específicos os pedaços, né, de dados e coisas que eu preciso para conseguir cumprir com o meu objetivo geral. Tá? Então, esta é exatamente a lógica que a gente tem de relação entre o objetivo geral, o guarda-chuva, e os objetivos específicos que estão embaixo. A gente também poderia pensar num telhado, por exemplo, né? Um telhado e tem seus pilares de sustentação, né? Então, se não tem pilar lá, o telhado cai, né? Então, também poderia ser mais ou menos essa ideia, tá? Outro exemplo, investigar a interferência do uso de smartphones como ferramenta de trabalho na qualidade de vida dos profissionais de geração Y. Esse aqui é um objetivo que foi utilizado por uma aluna minha, orientanda, tá? Então é um objetivo real de um trabalho de conclusão, tá? Era então, né, dentro da problemática dela, o que ela trouxe, né? O quanto que agora as gerações atuais, a geração Y, a gente, né, vou me incluir aqui, a gente utiliza os smartphones no dia a dia, né, e trabalha no smartphone e acaba não tendo muito horário, não tendo muita situação, né? O trabalho acaba se estendendo para além dos horários limites, né? Porque afinal de contas o trabalho está em qualquer lugar, né? Então a gente leva o trabalho no bolso, né? Então ela ficou curiosa, assim, como é que isso aqui está afetando a qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí o que ela fez primeiro, né? Então, ó, identificar com que frequência e por quais razões os dispositivos móveis são utilizados para questões profissionais fora do horário de trabalho. Depois, analisar como os usuários da geração Y percebem o uso da ferramenta no trabalho. Depois, investigar como a geração Y define qualidade de vida. Porque também, qualidade de vida, né? E aí, o que é qualidade de vida para mim? O que é qualidade de vida para ti? O que é qualidade de vida para aquele lá, né? Podem ser conceitos diferentes. Então, ela foi buscar essa ideia, né? Depois, compreender as relações estabelecidas pelos profissionais de geração Y entre vida pessoal e trabalho. E também, né? Como é que eu divido vida e trabalho? Divido, não divido, enfim, né? Quais são as divisões que existem, né? As diferentes percepções que existem. E com isso, então, ela completou a sua investigação a respeito desse assunto que ela tinha curiosidade. Algumas atenções que a gente tem que ter em relação aos objetivos. Objetivos, no caso uma pesquisa científica, sempre é um objetivo meio, tá? O que isso quer dizer? Que não é objetivo fim, tá? Então, um projeto de pesquisa não pode se confundir com a utilidade gerencial da pesquisa, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem uma facilidade, né? Quando a gente está falando da área de gestão, de que a gente utiliza objetivos, né, como uma prática profissional. A gente tem que criar objetivos, né, para as organizações, a gente tem que criar objetivos do nosso planejamento estratégico, nosso planejamento tático, operacional. Beleza, precisamos, né? E esses objetivos, eles trazem resultados organizacionais quando a gente está falando da nossa prática profissional. Porém, quando a gente está falando de um trabalho científico, a gente não pode confundir com o resultado organizacional. Ele tem que dar um resultado científico apenas. Aí a gente não pode se comprometer com resultados organizacionais num trabalho científico, num trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, um projeto de pesquisa não pode se comprometer com o resultado de ações que fogem da delimitação de um projeto de pesquisa. Tá? Por exemplo, não pode se comprometer com o aumento de produtividade, não pode se comprometer com redução de turnover, com aumento de vendas, né? Eu não posso fazer isso, né? Não está na minha ação enquanto pesquisador, né? Isso está na ação lá, né? do trabalho da empresa, né? E isso não pode se confundir nem mesmo se eu for, né, objeto de pesquisa, né? Pensando que, assim, às vezes eu trabalho no departamento, né, de recursos humanos, por exemplo, né? E eu tenho lá um desafio de redução de turnover. E eu quero fazer um programa, né, elaborar no meu TCC um programa para contribuir com a redução do turnover, né? Beleza, eu posso fazer isso. Eu posso elaborar um programa para contribuir com a redução do turnover. Mas eu não posso colocar no meu objetivo reduzir o turnover em 10%. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso garantir que eu vou reduzir o turnover. Eu posso elaborar um programa para contribuir com isso e depois medir resultados. E aí eu posso medir um resultado e dizer, ó, reduziu 50%, sensacional, maravilhoso.
ou pode não ter reduzido nada, né? Porque, afinal de contas, não deixa de ser uma experimentação, né? Um experimento científico que eu estou fazendo, né? Eu posso me comprometer com a experimentação, eu posso me comprometer com propor baseado em fatos e dados e teorias, né? Mas eu não posso me comprometer com reduzir em si. Né? Então essa é a diferença. Tá? Então, eu posso avaliar os fatores que podem levar à produtividade, posso identificar motivos de desligamento na empresa ou no setor, posso, como eu disse antes, propor um programa, posso, tá? Mas eu não posso me propor a trazer um resultado organizacional. Eu não posso dizer, o objetivo é aumentar as vendas em X%, o objetivo é reduzir o turnover em X%. Não posso, tá? Isso não dá, tá? Então eu tenho que ter um objetivo que é meio para atingir alguma coisa, mas eu não posso ter o objetivo como o fim de atingir alguma coisa, tá? Então, certo, elaborar um plano de lançamento do produto X, identificar fatores de sucesso para aumentar a produtividade, analisar a aplicabilidade de uma metodologia X numa situação Y. Isso tudo, né? Esses três aqui estão ok. O que estaria errado? Aumentar a lucratividade da empresa, aumentar a satisfação dos funcionários, implementar um plano de negócios. Tá? Como é que a gente poderia corrigir esses que estão errados? Ao invés de aumentar a lucratividade, é identificar fatores que contribuem para o aumento da produtividade, da lucratividade da empresa. Poderia fazer, né? Identificar, né, no caso da satisfação aqui, identificar fatores que contribuem para a satisfação dos funcionários da empresa. Posso também. No caso do plano de negócios, elaborar um plano de negócios, propor um plano de negócios, também posso. Mas não posso me comprometer a implementar, por quê? Porque não tem tempo para isso, né? Então, seria contraproducente eu dizer que eu vou implementar, porque vocês normalmente têm um ano, no máximo, aí para fazer um trabalho de conclusão, que dá para elaborar, não dá para implementar um plano de negócios, né? Depois, formular objetivos realistas, que um pouco tem a ver com o que eu acabei de dizer do tempo, tá? O tempo é um dos fatores de realidade, tá? Então aqui, formular objetivos considerando recursos disponíveis para a realização do projeto de pesquisa. Considerar tempo, considerar verba, considerar acesso aos informantes ou aos dados, disponibilidade de softwares ou equipamentos. Então eu tenho que considerar isso a priori, né? Então eu preciso entender e analisar, né, previamente, né, qual é o recurso que eu tenho. Eu vou ter acesso aos recursos que eu estou me propondo a analisar, vou ter acesso aos dados que eu estou me propondo a analisar. Então, isso eu preciso saber antes, eu preciso analisar antes, previamente. Né? Então, eu preciso estar, né, ciente disso na hora que eu elaboro meus objetivos de pesquisa. Tá? Então, uma dificuldade que a gente costuma ter na área de gestão, por exemplo, acesso a dados reais financeiros das organizações. É difícil, não é impossível, mas é difícil, né, das organizações abrirem dados financeiros para trabalhos acadêmicos. Tá? Então, isso é um limitador. Então, se eu quiser fazer lá um trabalho na área de finanças e eu quiser ter acesso a dados reais de uma organização, eu preciso primeiro me certificar com essa organização se ela vai me liberar esses dados. Se ela não for me liberar esses dados, eu vou ter que achar outro caminho. Não vai ser acessando os dados reais dela. Então, talvez eu tenha que mexer meu objetivo. Talvez eu não consiga fazer aquilo que eu queria fazer. Né? A mesma coisa, às vezes, acontece com dados de funcionários, né? Então, por exemplo, né, na questão ali de turnover, de satisfação, às vezes também pode ter alguma restrição de disponibilização desses dados por parte da empresa. Tá? Então, eu preciso sempre combinar, né, com o meu objeto de pesquisa lá, né, se eu vou conseguir acessar essas informações ou não. Tá? Então, se eu tenho, né, disponibilidade dos dados, dos informantes, eu vou poder acessar as pessoas, vou poder entrevistar elas, vou poder distribuir questionário para elas, a empresa vai me dar esse acesso, eu vou conseguir fazer isso, né? Então eu tenho que sempre me questionar sobre isso. Softwares também, né? Se eu preciso, eu vou precisar para analisar esses dados aqui, eu vou precisar do SPSS, beleza? Eu tenho SPSS? Não tenho? Eu vou conseguir ter? Eu sei usar? Eu vou saber usar? Né? Então eu preciso considerar essas coisas, tá? Talvez vocês nem saibam o que é SPSS, joguem no Google aí, tá? Ao final do projeto, não é aceitável que se declare que os objetivos não foram alcançados porque não houve tempo suficiente ou acesso a alguma informação confidencial, por exemplo.
Tá? Então, os recursos devem ser previstos antes. Né? Então, como eu disse para vocês, previamente você tem que verificar isso. E com isso, se conecta no próximo alerta. Né? Negocie os interesses de vocês com da organização ou das organizações que são objeto de pesquisa. Tá? Então, se vocês têm um problema de pesquisa que é um problema para a organização também, vocês têm meio caminho andado, né? Porque é interesse da organização resolver aquele problema. É interesse da organização achar soluções para aquilo. Então, sempre que vocês conseguirem casar os interesses de pesquisa de vocês com os interesses da organização que é objeto da pesquisa, vai ficar mais fácil. Tá? Então, tentem fazer essa negociação antes. Tá? Então, ó, é preciso negociar os interesses verificando disponibilidade e acesso aos dados. O projeto de pesquisa tem chances muito maiores de sucesso se os seus objetivos atendam também necessidades da organização-alvo. É possível negociar para que a pesquisa atenda objetivos pessoais, né, de vocês, pesquisadores, e também as necessidades organizacionais. Tá? Então, essa negociação ela é bastante legal. Feito isso, né, e espero que tenha conseguido esclarecer a questão dos objetivos, tá? A gente vai para a justificativa. O que é a justificativa da pesquisa? A justificativa, ó, apresenta razões para a existência do projeto de pesquisa. Por que esse projeto é importante? Para que ele serve? Ele vai atender ao quê? Né? O que ele agrega para o mundo, para a sociedade, para a organização? Né? Então, vocês têm que trazer, né, evidências de que esse projeto ele é relevante. Tá? Quais são justificativas que são interessantes? Vocês estão lendo artigos científicos e quase sempre lá no final dos artigos científicos tem uns últimos parágrafos lá que se coloca assim: sugere-se para estudos futuros que se estude isso, isso e isso, que se pesquise isso, isso e isso. Quando vocês pegam um ponto desses que foi indicado numa pesquisa anterior de que é uma sugestão de estudo futuro e vocês estão propondo esse estudo, baita justificativa. Vocês conseguem dizer lá, segundo fulano de tal, né, esse estudo é relevante, né, e ele pode agregar naquele sentido. Tá? Então, isso é talvez o ótimo, né, o ideal, né, que vocês consigam ter uma justificativa a partir da própria literatura e de pesquisas anteriores. Tá? Então, eu tenho uma pesquisa que mostra que esse assunto é importante. Eu tenho um autor que diz que esse assunto é importante, que pesquisas nesta área são relevantes. Tá? Então, isso é o melhor de justificativa. Contudo, vocês também podem justificar a partir de uma realidade, né? E aí a gente pode e aceita, né, na justificativa também dados relacionados a uma realidade ou uma atualidade. Tá? Então, aqui cabem, né, e podem complementar a justificativa, por exemplo, algumas informações de jornais de grande circulação, de revistas não acadêmicas, né, Exame, Você SA, por exemplo. Né? Então, revistas especializadas, mas que não são acadêmicas, podem entrar na justificativa, assim como podem entrar na problematização. Tá? Mas é sempre bom que essas justificativas da vida real também sejam complementadas com alguma justificativa teórica. Tá? Também vocês vão ver em alguns trabalhos de conclusão se justificar a partir da própria importância para a formação do pesquisador. Tá? Também podem colocar, né, o quanto aquilo é importante ou relevante para vocês. Tá? E isso cabe especialmente quando vocês estão falando de alguma coisa que afeta a realidade de vocês. Né? Então, essa colocação, né, de que traz, de certa forma, um lugar de fala, né, ela também pode ser legal e relevante como uma justificativa. Tá? Mas, enfim, resumindo um pouco aqui, né, o ideal é que a justificativa consiga compor essas três coisas, né, que seja relevante do ponto de vista teórico, que seja relevante do ponto de vista prático, que seja relevante para vocês. Tá? Então, sempre que eu tenho isoladamente, o ideal é que isoladamente seja, então, que seja teórico. Né? Tem teoria, tem artigo científico que mostra que isso aqui é importante. Se eu tiver só isso, basta. Né? Se eu tiver só a realidade, enfraquece um pouco. Né? O ideal é que eu tivesse algum reforço teórico disso também. Tá? Bem como se eu tenho só pessoal. Né?
Tá bom, mas tem teoria, tem alguém também falando, além de ti, que isso é importante? Reforça também, tá? Então, por isso que quando eu tenho os três, é excelente. Quando eu tenho teórico mais prático, bom. Eu tenho teórico mais pessoal, bom, tá? Então, se eu tenho só prático, só pessoal, fica meio fraco, tá? Então, o ideal é que a justificativa consiga compor esses três elementos. Eu tenho, teoricamente, né, uma lacuna identificada, né? Eu tenho outros artigos científicos, eu tenho livros, eu tenho, enfim, materiais acadêmicos que demonstram e falam sobre a importância desse tema e ter mais pesquisas nesse tema e nessa área, né? E as questões práticas e pessoais, tá? Onde é que vai entrar a justificativa? A justificativa, normalmente, num trabalho, ela entra ainda na introdução, né? Ainda no primeiro capítulo do nosso artigo, nossa monografia, que não é o caso aqui, tá? No caso de vocês, é um artigo científico. Então, a justificativa vai entrar logo depois dos objetivos, meio que finalizando o artigo científico. Tá? Então, meio que por padrão, quando vocês começarem a ler artigos científicos, vocês vão perceber justamente que a introdução começa apresentando o tema, trazendo uma problematização a respeito daquele tema. Então, o que exatamente, né, eu estou falando daquele tema, qual é que é o ponto que eu quero falar, que eu quero pesquisar, que cai numa questão de pesquisa, que conduz aos objetivos, né? Então, e para responder isso, então, né, o objetivo dessa pesquisa é esse, e na sequência vem a justificativa, que diz, e isso é relevante, porque isso, né? Ou esse estudo se justifica porque, né, tal autor diz que isso é relevante, né, tal pesquisa demonstrou que mais estudos nessa área são bem-vindos, né, que a realidade, né, e os dados da atualidade demonstram como esse assunto ele é bem comentado, ele é bem debatido, né, ele suscita dúvidas. E para o pesquisador, né, para mim, né, no caso, mim, vocês, né, como pesquisadores, ele é relevante porque contribui para a formação ou porque é um assunto que na minha realidade é bastante importante, no meu bairro, na minha comunidade, no meu território, né? Então, vocês podem trazer também essas situações, né, do dia a dia de vocês e da realidade de vocês também como uma justificativa. Tá? E aí, vocês vão estar finalizando aí o início do trabalho, né? Então, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de conclusão de vocês, os elementos iniciais são justamente esses que a gente viu até aqui, tá? Tema de pesquisa, problematização, questão de pesquisa, objetivos, justificativa. Tá? E esta eu sempre digo, é a alma do trabalho, tá? É onde vocês conseguem ter o norteador do trabalho de vocês, tá? E não se deixem enganar quando alguém falar para vocês, a introdução é a última coisa do trabalho. Não, gente. A introdução é a primeira coisa do trabalho. Ela traz os elementos fundamentais da pesquisa científica, que é justamente vocês entenderem o que vocês querem pesquisar, né? Que é o problema de pesquisa de vocês, e como vocês vão fazer isso, que são os objetivos de vocês. E por que isso é relevante na justificativa de vocês. Tá? Então isso tem que ser antes, tem que ser agora. Então, antes de eu começar a fazer qualquer pesquisa, eu tenho que refletir sobre estes pontos. Depois eu vou ler mais sobre o assunto, vou me aprofundar, vou conseguir escolher os métodos de pesquisa mais adequados, então, tá? Isso sim vem depois, né? E claro, né, falando de introdução e não desmerecendo todos os autores que dizem que a introdução é depois, tá? Eu vou sempre ter uma revisão da introdução depois, né? Então lá no final eu vou voltar, vou ter coisas para enriquecer minha introdução. Mas o primeiro momento eu faço uma introdução, não definitiva, mas quase definitiva, tá? Onde ela vai trazer todos os elementos da minha pesquisa. Eu acho que por hoje era isso, né? Espero que tenha ajudado a esclarecer vocês e que vocês consigam aí pensar em bons objetivos de pesquisa e justificativas para o trabalho de vocês. Um abraço e até a próxima.